consegue se sobrepor e até mesmo ultrapassar o senso comum. Principais tipos de falácia. O primeiro tipo é a falácia do espantalho. Essa falácia, ela consiste em deturpar um argumento e assim utilizá-lo para atacar o interlocutor. Ou seja, uma pessoa fala sobre algum tema, em vez dela ser refutada, o argumento que ela utilizou inicialmente é deturpado, é levado para um outro sentido e assim essa pessoa é desmoralizada. Um exemplo, Maria fala: é preciso repensar a política de combate às drogas. Pedro responde: lá vem esse pessoal dizer que é melhor liberar as drogas. Ou seja, a Maria não disse que deveria ser liberado, porém o Pedro, ele generalizou isso e utilizou esse argumento de generalização para desmoralizar a fala da Maria. Esse é um exemplo de falácia do espantalho. A falácia do ad hominem, ela consiste no quê? Ela consiste na desmoralização da pessoa e não do seu argumento. Então, a pessoa que tenta argumentar, ela é desmoralizada e o seu argumento inicial não é refutado, não é contra-argumentado. Exemplo, Maria diz: sou a favor do casamento gay, ou seja, o casamento civil igualitário. Pedro responde: só mesmo uma ignorante como você poderia ser a favor disso. Pedro, ele não buscou refutar o argumento da Maria, do porquê esse casamento, esse tipo de união seria negativa, ou do porquê ele ser contra isso, mas ele simplesmente chamou Maria de ignorante, ou seja, a ofendeu, e assim ele busca desmoralizar a sua imagem e, consequentemente, desmoralizar a sua argumentação, ou a sua ideia, ou a sua posição. Beleza, qual que é a próxima falácia? A falácia do apelo à emoção. Essa falácia, ela é muito utilizada por políticos. Por ela ser um tipo de manipulação, e uma manipulação que é muito popular, porque ela vai de encontro à emoção das pessoas, ela é muito utilizada por políticos, ela é muito utilizada na política. Como ela acontece? Ela acontece quando um argumento tem como base somente o apelo emocional. Ou seja, não existe nesse argumento uma base lógica, uma base teórica, uma base científica. E quando existe, o próprio argumento emotivo, a própria base emotiva já refuta, ou seja, não refuta de verdade, mas dentro da falácia ele refuta essa base teórica. Qual o exemplo disso? Quando, por exemplo, um tipo de pesquisa científica de um medicamento que ainda não foi estudado a sério, ainda não há comprovação científica que aquele medicamento ele realmente funciona, aquele tratamento realmente funciona, quando esta pesquisa ela passa à frente de outras pesquisas que estão mais avançadas ou que são mais confiáveis, e essa pesquisa até recebe mais incremento e fomento econômico, porque as pessoas fazem vídeos, pressionam os políticos dizendo que aquilo ali faz bem, que aquilo ali é bom, que elas precisam disso. E após um tempo, após estudos, aquele medicamento e aquele tratamento se prova ineficaz, ou se prova apenas mais um placebo. A falácia pela autoridade, ela acontece quando a posição política, a posição intelectual de uma pessoa ou de uma instituição é utilizada para validar um argumento. Então, não existe uma base teórica de validação, uma base científica. Existe uma argumentação extremamente rasa de que uma ideia ela é verdadeira porque um professor renomado disse, porque uma instituição disse, porque um líder político disse. Falácia da genética. Essa é a nossa próxima falácia. Ela se parece muito com a de hominem. Por quê? Porque ela também busca a desmoralização de um grupo ou de uma pessoa. Porém, essa desmoralização tem como base, tem como aspecto principal a origem desse grupo ou desta pessoa. Isso se parece com xenofobia? Sim, em alguns momentos é xenofobia.
Porém, para além de xenofobia, também é uma generalização negativa de um grupo profissional, político, social. Por exemplo, acusado no Jornal Nacional de corrupção e aceitação de propina, o senador disse que devemos ter muito cuidado com o que ouvimos da mídia, já que sabemos que ela pode não ser confiável. Ou seja, ele não contra-argumenta a sua acusação de corrupção, porém ele ataca a mídia dizendo que ela não é uma fonte confiável. Tudo bem. Alguns comentários sobre o terrorismo, né? O terrorismo dessa forma moderna que a gente conhece, né? Principalmente por uma questão religiosa, né?